Prefeitura Municipal de Belfor Roxo, Secretaria Municipal de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Vídeo documentário: A Cultura Afro e sua representatividade. A cultura afro é um tesouro de tradições, histórias e expressões artísticas que permeiam os tecidos da sociedade em todo o mundo. Desde as batidas pulsantes dos tambores até as cores vibrantes das roupas, a cultura afro ressoa como uma energia única e uma riqueza que transcende fronteiras. Esta obra busca valorizar e celebrar a diversa, bela e complexa cultura afro e contribuir para a quebra de preconceitos. Assim, temos as falas do historiador e secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcos Monteiro, que nos acompanhou em uma caminhada por Iguaçu Velha, no município de Nova Iguaçu, na região da Baixada Fluminense. O arqueólogo responsável pelas conduções das escavações arqueológicas no território onde existiu Iguaçu Velha, Diogo Borges. A ativista, filósofa, bibliotecária, produtora, diretora de biblioteca pública em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e gestora de projetos culturais, Pituca Nirobe. A paraense, sacerdotisa de matriz africana, ativistas dos direitos humanos e da cultura, e a Lúcia de Oxum. A questão da africanidade, ela é fundamental, porque nós sabemos que foi o braço dos nossos irmãos escravizados que construiu essa nação. Eles foram fundamentais com toda a tecnologia que eles trouxeram, com a sua força de trabalho, com a sua cultura, para que nós tenhamos o Brasil que nós temos hoje. Falar de cultura ancestral, falar da cultura africana e a influência dela no nosso país é falar amplamente, né? Porque a herança que ficou para nós foi a herança que construiu esse país, né? Foi uma herança que chegou com a diáspora e que está impregnado em todo o país, de norte ao sul desse país. Nós respiramos cultura africana, desde a dança, da sua alimentação, do nosso vestiário, da tradição religiosa e da linguagem. Tem muita coisa que falamos e que as pessoas não têm noção que isso é uma herança africana, como o próprio moleque, fubá, macaco, muitas outras, né? Falar da representatividade negra é falar da culinária tão rica e saborosa, das cores vibrantes, dos cabelos, da religião. É falar de Luiz Gama, o primeiro homem negro advogado do Brasil no século XIX. É falar da princesa Maria Conga, do século XVIII, que fundou o Quilombo, em Magé, para proteger os refugiados. É falar de Madame Walker, filha de escravizados, que se tornou a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos. É falar do almirante negro, como ficou conhecido, o marinheiro João Cândido, que se tornou um símbolo de resistência como líder da revolta da Chibata em 1910. É falar de homens e mulheres que construíram nossa história e deixaram um legado de luta e perseverança para todos nós afrodescendentes. O documentário A Cultura Afro e sua representatividade foi pensado para retratar esse universo fascinante e ressaltar a importância e influência nas artes, na sociedade, na construção da identidade brasileira, e em especial na Baixada Fluminense. E nessa direção, é essencial observar os encontros, misturas, trocas de saberes e fazeres com a cultura indígena que permeava a região brasileira. Oremarota, Parauai, Oruauá, Taquariporã, IJJ. Eu me chamo Pituca Nirobe. Pituca é um nome indígena que significa criança veloz em Guarani. Por parte de mãe, eu descendo dos Tupinambás, extinto aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Ocupava toda a parte da costa. Com a invasão dos portugueses,
essa etnia, como algumas outras, foram aniquiladas e pouco que sobraram fugiram para o interior. Por parte do meu pai, eu descendo do povo banto, vindo de Cabinda, província de Angola, falando a língua Kibunda e Kikongo. Uma das influências que a cultura africana, a cultura da negritude nos traz, né? Eu sou um exemplo disso. Né? Hoje eu sou um arqueólogo e um pesquisador negro. Né? Sou um arqueólogo negro. E a partir dessa resistência, da luta ao longo de muitos séculos da população negra, principalmente no reconhecer a sua memória, reconhecer a sua identidade, reconhecer a sua capacidade e reconhecer a sua humanidade que foi tirada, né, durante o período colonial, imperial e muitas vezes até negada, né, no período republicano e muitas vezes hoje também é negada. Né, as políticas de eugenias que o Brasil passou, os extermínios, o epistemicídio, né, junto à comunidade negra, prejudicou muito tempo essa questão da nossa identificação, do nosso reconhecimento. Nós falamos muito mais, nós difundimos muito mais essa cultura, né, que ficou não só presa nas senzalas, infelizmente, mas depois ainda continuou nos guetos, por causa do racismo estrutural, da falta de conhecimento, né? E hoje nós passamos muito mais tempo dialogando com a sociedade, né? Hoje nós vamos às escolas, hoje nós temos acesso a editais. Hoje as pessoas vão ao terreiro de Candomblé, entendendo que lá é um espaço religioso, mas também um espaço de cultura, e é exatamente nesses espaços aonde eles têm acesso à nossa moda, nós falamos moda de terreiro, moda de axé, e a moda preta, né? A moda que é exuberante, que são as nossas cores, nossos acessórios, as joias de crioulo que está se retornando, né, no terreiro e não vai demorar muito para estar na sociedade novamente. Veio samba, veio a congada, veio o gosto pela culinária africana, né? Quem não gosta de um acarajé? Quem não gosta de um abará, de um caruru, de um amalá? Não são palavras africanas, como também os sabores. E hoje estamos desenvolvendo um trabalho arqueológico, uma pesquisa arqueológica aqui na região da Vila de Iguaçu, né? O início da cidade de Nova Iguaçu. E vocês podem ver ao fundo que os trabalhos arqueológicos que estamos realizando nesse momento está localizado na antiga Câmara Municipal e Cadeia da Vila de Iguaçu. Né? Então esse trabalho arqueológico que tem sido desenvolvido aqui vem para contribuir para novas informações e novas interpretações sobre o processo, né, da formação da população, tanto de Nova Iguaçu como da região da Baixada Fluminense, né, indicando como é que funcionavam os poderes, como é que funcionavam as organizações sociais. Né, e ao longo das pesquisas arqueológicas, né, como é que era uma área de cadeia, né, e a gente precisamos lembrar que as cadeias antigamente não eram iguais às de hoje. As cadeias eram para capturar principalmente negros fugitivos, né, negros escravizados fugitivos, que ficavam aqui aguardando nesse local para os senhores virem buscarem. Né, e também aqueles que eram pegos, né, por alguma violação, ficavam aqui aguardando o julgamento da sua punição. Mas como a gente está tratando, né, da africanidade, principalmente da ancestralidade, e eu como um arqueólogo negro, né, a gente tem encontrado objetos relacionados a essa população africana. Cachimbos de barro com grafismo, mas uma coisa que a gente pode pensar aqui, né, ao fundo a gente tem um calçamento de pé de moleque, que esse processo construtivo desse calçamento, desse pavimento de pé de moleque, foram feitos por mãos negras. Né? Então todo o processo construtivo, tanto das edificações, como da Estrada Real do Comércio, como desse calçamento, pé de moleque, é feito pela população negra. Então a gente pode pensar o seguinte,
Como um arqueólogo, a gente estuda a relação da cultura material entre o sujeito e o objeto, né, e o espaço também. A gente podemos relacionar que esses calçamentos também estão relacionados à ancestralidade africana. Porque se a gente para pensar o seguinte, quem construiu? Foi a população negra. Quem andava por aqui, quem vivia na rua, era a população negra. Quem nascia na rua, né, quem comia na rua, quem morria na rua, era essa população negra. Então a gente tem um patrimônio, uma paisagem relacionado com essa africanidade. Principalmente que a gente tem um porto aqui do lado, né? O Porto de Iguaçu, que recebia mercadorias que vinham da Baía de Guanabara, né? Então quando a gente fala em mercadoria, a gente trata também de corpos, que naquele momento era entendido como mercadoria, como produto, os corpos negros. Então, diversos corpos negros, entendidos como mercadoria, passaram por aqui e foram ao interior do Brasil também para abastecer os mercados lá. Então a gente tem um local que tem uma presença da negritude, da africanidade muito grande aqui, e onde que a gente encontrou uma quantidade imensa de cachimbo, que a gente que estamos interpretando, né, como um espaço de sociabilização. E o que seria isso? É onde essa população negra, quando ia buscar sua água, se encontrava, se socializava, né, e ali trocava suas dores, trocava suas alegrias, trocava informação. Então temos encontrado cada vez mais espaços, objetos relacionados à população africana que ocupou e viveu e ajudou a construir esse território. Nós estamos aqui no porto da Praça de Comércio da antiga Vila de Iguaçu. Nós tínhamos mais 8 portos no Rio Iguaçu. Esse porto não fica no Rio Iguaçu, nós tínhamos um braço que ligava a Praça do Comércio da Vila de Iguaçu, aqui era o centro comercial da Vila de Iguaçu, ao Rio Iguaçu. Então as barcaças chegavam aqui, eram carregadas, as mercadorias, né, todos os produtos, principalmente o café. E é importante destacar que toda a mão de obra nesse período era de negros escravizados. Então por aqui, só nos portos, nos trapiches da Vila de Iguaçu, nós tínhamos aproximadamente 150 negros escravizados trabalhando no embarque e no desembarque de mercadorias e também de negros escravizados. Porque nós não podemos esquecer que os negros que saíam do Cais do Valongo, que eram vendidos no mercado dos escravos, eles eram trazidos através de barcaças, né? Eles pegavam essas barcaças no Cais dos Mineiros, vinham até os portos da Vila de Iguaçu e daqui eram levados por caravanas de tropeiros para as fazendas do Vale do Paraíba para trabalhar na cultura do café. Quando olhamos para as culturas de um povo na linha temporal da história humana, vale refletir que absolutamente todos nós viemos da mesma origem, a origem humana, onde temos desafios de superação e a grande missão é aflorar o respeito. O porquê da circularidade, agora também está na moda a palavra circularidade. O que significa circularidade? Eu vou mostrar para vocês na prática. Circularidade é isso, gente. Significa que eu venho de um lugar, tá? Mas eu venho porque alguém já veio atrás. Então vamos imaginar os navios negreiros que trouxeram os negros para o Brasil esteja aqui, nesse círculo maior. E desse povo que chegou aqui, né, raptado de suas terras, né, sendo negado as suas tradições, gerou os avós de vocês. E os avós de vocês geraram os pais de vocês. Agora vamos andar um pouquinho mais para frente. Aqui estão os pais de vocês. Aqui estão vocês e aqui os filhos de vocês, né? E se você for andando mais para frente, a circularidade vai dando continuidade. Então, circularidade representa o passado, que é a nossa base, o nosso presente e a responsabilidade que deixemos um futuro. Então, a representatividade negra não está só na cor da pele, está em todas as tradições, costumes, forma de vida, forma de educar.
E por que do círculo? Olhe bem para esse círculo. Tem alguém de costa para alguém? Quem é o primeiro e o último dentro de um círculo? Existe? Não. Porque nós somos iguais perante um ao outro. Se eu der com a minha mão direita, eu vou receber na minha mão esquerda. Então, se eu mandar prosperidade, vai voltar para a minha mão prosperidade. Mas se eu mandar também as coisas ruins, vai voltar. Porque é a circularidade que move o mundo. Quem foi a minha avó, a minha bisavó, né? A minha tataravó? Quem foram elas? Qual era a nação que ela pertencia? Qual era a língua que ela falava? Né? Hoje eu sou alaquetu, eu sou de povo iorubá. Qual é a fala? Qual é a língua? O que realmente os meus antepassados falavam? A sociedade, as crianças não têm acesso, mesmo falando língua africana no dia a dia, né? Porque foi uma herança que ficou. Então, pelo menos essa fala do dia a dia, aquela criança deveria saber de onde vem, qual a origem daquela fala. Aquela palavra vem de onde? Ela é banto, ela é iorubá. E por que ela é iorubá? Quem chegou aqui e trouxe? Assim como as nossas danças, assim como os nossos cânticos, assim como as nossas amarrações, né? Tão questionada que são os nossos turbantes, né? Cada turbante tem um simbolismo, e um simbolismo também dentro de cada nação. Hoje, agora, nesse momento, eu estou de turbante, um ojá. E eu acredito que essas pesquisas feitas, coordenadas por intelectuais negros, pesquisadores negros, contribuem muito para uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais harmônica e muito mais acessível. E que esses estudos, essas pesquisas que estão sendo realizadas aqui, possam até contaminar muito mais ainda essa juventude que está aqui adjacente ao parque, essa juventude ao longo da Baixada Fluminense, principalmente o território da Baixada Fluminense, né, que sempre foi um território negado, sempre foi um território visto como vazio, sem cultura, sem memória, apenas visto como mão de obra, até porque a grande maioria da sua população é negra. E hoje a gente tem um movimento totalmente ao contrário, né? A Baixada Fluminense reconhecendo a sua identidade, reconhecendo a sua memória, reconhecendo seu potencial cultural. E até perguntando para a capital, falando assim, você tem certeza que você existiria se a gente não existisse? Porque provavelmente, sem a nossa presença, talvez a capital não seria o que é hoje. Né? Então esse movimento é muito importante e isso enriquece cada vez mais a Baixada, e isso enriquece cada vez mais a Baixada, enriquece mais o indivíduo, empodera mais o indivíduo, e eu sou o reflexo disso. Falar da cultura africana, falar da religiosidade africana, ela também é ampla, ela é diversa, porque a África não é um país, a África não é um estado, a África ela é continente. Então, para o Brasil vieram vários povos. Vieram os bantos, vieram os fons, vieram os alaquetus, né, que são os urubás. E aí, quando se chega na sociedade, ela se une, mas tem a sua especificidade. E isso é importante que a gente aprenda essas diferenças, né, para que haja um entendimento melhor da nossa cultura. Porque quando a gente vai falar de cultura, e aí eu apresento uma dança ou um cântico, que tenha um envolvimento com a religiosidade, eles passam tudo por um campo só, né? Seja queto, seja jeje, seja fon, seja xambá, seja batuque, seja tambor de mina, passa tudo por uma vertente só, e não é. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, que a África é um continente e que a diáspora, quando veio, ela veio de vários países da África. Então, são diversas a nossa linguagem, são diversas as nossas tradições religiosas. À medida que pesquisamos a cultura afro e sua representatividade, é importante reconhecer sua diversidade e resiliência. É uma cultura que celebra a vida, a conexão e a humanidade compartilhada. Dessa forma, em um mundo cada vez mais conectado, o humanismo, o respeito universal e a valorização da natureza e as diferenças são princípios essenciais que devemos abraçar.
Ao adotarmos uma abordagem mais respeitosa em relação a todas as formas de vida e cultura, podemos construir um futuro mais promissor e sustentável para todos nós.